Boa noite a todos. Nós temos o prazer de receber a Gisele Lima, em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gisele, seja bem-vinda. A Gisele está muito graciosamente nos atendendo. Eu fiz um pedido para ela, ela está no estado do Paraná, e eu acho isso fantástico. Aliás, eu falei naquele dia, né, onde o Eliandro estava aí no Paraná e nós dois aqui no Rio, né? Então, essa tecnologia de unir pessoas no Brasil inteiro, eu acho fantástico. Ainda acho isso um milagre. Bom, a Gisele vai fazer a apresentação dela, eu vou falar 2 ou 3 palavras a respeito. Ela trabalha com BPO financeiro, depois vocês perguntem para ela o que é isso. Eu sei, mas não vou contar. É o trabalho dela, é o trabalho de consultoria dela. Eu mediei um evento onde ela explicou o início da apresentação dela, antes de chegar na parte principal. Eu não sabia de nada, por isso eu agradeço a Deus de ter feito essa mediação, Gisele, foi fantástico por ter conhecido a sua história. Ela fez a apresentação dela fundamentada numa questão de finanças pessoais. Então, ela vai contar da jornada financeira dela, quando há 4 anos ela não tinha educação financeira declarada por ela, e aí ela viveu uma pandemia pessoal, né, para fazer uma adaptação de uma situação que ela viveu há 4 anos e que ela se educou financeiramente nessa época, fez com que ela entrasse nessa pandemia agora bem mais preparada. E essa mulher é tão esperta que ela entendeu como é que é essa coisa, e ela, para pescar o peixe dela, ela vai direto na ferida porque ela sentiu essas dores. Ela própria vai falar quantos sapatos, cosméticos e bolsas ela tinha. Eu não vou tirar essa surpresa. Então, ela vai falar de como um evento adverso da vida dela fez com que a vida dela virasse de cabeça para baixo, diminuição de renda, e, nos termos dela, ela aprendeu a conviver com escassez e fez com que o planejamento financeiro que ela foi buscar na educação financeira colocasse os trilhos à frente para ela poder passar os anos que iriam vir para frente com mais tranquilidade ou com menos transtorno. Gisele, eu não vou falar mais, senão eu vou tirar a surpresa das pessoas. Em nome da UFRJ, eu e o professor Simval estamos de braços abertos e muito agradecidos pela sua participação. Um beijo, seja bem-vinda, a turma é sua. Obrigada, Luiz. Obrigada, professor Simval. Queria, primeiramente, aqui agradecer, né, a vocês pela oportunidade, pelo convite. Né? Eu fiz uma pós na UFRJ, eu sou pós-graduada em auditoria tributária de sistemas, né? Foi uma das minhas especializações aí ao longo da minha carreira contábil. Sou contadora de formação, né? E desde 2005, né, quando eu entrei dentro desse universo, né, da contabilidade aí, que eu venho buscando me especializar na minha área, né? Sempre olhando para o mercado. Eu, graças a Deus, tive, né, essa prévia, né, orientação aí pessoal de sempre olhar para o mercado, para me adaptar ao mercado. Eu acho que isso é muito importante para o profissional da contabilidade e para quem, né, é formado em outras áreas afins, né? A gente sempre olhar para o mercado da nossa profissão especificamente para a gente conseguir se adaptar. Estou muito feliz com o convite de falar para esse público, né? Educação financeira é uma coisa que a gente não vê, né? Infelizmente, o nosso país ele é muito mal educado financeiramente, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso na convivência com os empresários, né? Eu atuei durante aí 13 anos dentro do mercado contábil, né? E eu via isso acontecer, né? Apenas os grandes grupos empresariais tinham essa preparação, né, financeira para atuarem. Convivendo no dia a dia com os meus pares, eu via que muitos deles não eram, né, educados financeiramente, e eu também, como eles, também não era educada financeiramente até 4 anos atrás. Eu vou contar isso aqui para vocês, né? E, infelizmente, a gente tem uma cultura, né, de não pensar no amanhã, né? Isso é cultural, é da nossa cultura, da cultura do brasileiro ser assim. E aí agora a gente vem com um trabalho aí junto com o CRC, que foi onde o Luiz Antônio teve a oportunidade aí de mediar um dos trabalhos que a gente fez, uma palestra que a gente fez lá, né? E ele conheceu a minha história nesse evento, né? E aí a ideia de eu ir para o CRC, depois de 13 anos no mercado, foi justamente trazer, né, não só essa onda do BPO financeiro, né,
surfar a onda do BPO financeiro, mas trazer um pouco de educação financeira para as pessoas, né? Então, o CRCRJ se tornou uma porta, né, de oportunidade para quem gosta de fazer as coisas acontecerem como eu, né? Porque assim, eu sempre penso o seguinte: onde é que eu preciso estar para realizar aquilo que eu quero? É sempre esse o pensamento que eu tenho para qualquer coisa que eu vou fazer. Então, tudo que eu quero fazer, eu sempre me faço essa pergunta: onde eu preciso estar para realizar isso? Com quem eu preciso estar para realizar isso? Então, é muito com essa visão que eu acabei me conectando com algumas pessoas dentro do CRC. Hoje eu participo de 2 comissões, uma comissão da área tributária, que é a área que eu praticamente toda a minha carreira é permeada, né, por essa parte tributária, a carreira do mercado formal, privado, né, foi de onde eu vim. E há mais ou menos 1 ano e meio, eu comecei a empreender com contabilidade. Foi quando eu comecei a prestar o serviço, né, de contabilidade, que a gente chama de conformidade contábil, né, que é o contabilidade fiscal e UDP, e venho fazendo a consultoria de BPO financeiro. Eu vou contar um pouquinho para vocês aí da minha jornada, né? Já falei aí que eu estou há 13 anos atuando no mercado, e a minha pandemia pessoal aconteceu há 4 anos atrás, né? Eu já num posicionamento considerável para quem estava com aproximadamente aí 7, 8 anos de carreira. Eu já era supervisora de área, né? Eu era supervisora da área tributária numa grande administradora de shopping center, e eu tinha um salário médio de R$ 8.000 na época, o que, né, para muitos profissionais hoje é um salário dos sonhos, né? Eu ganhava R$ 8.000 por mês líquido, não era nem meu salário bruto, mas eu não conseguia administrar bem as minhas finanças, né? Nesse período, bem posicionada, gestora aí, de uma equipe com 13 pessoas, né, trabalhando no mercado, bem estável, né, a minha família passou por um assalto, né? Nesse assalto eu me acidentei e eu fiquei aproximadamente aí 9 meses afastada do meu emprego, né, do meu trabalho. A empresa estava passando por um período de transição, né? Eles estavam terceirizando algumas áreas, terceirizaram primeiro o DP, e depois iriam partir para a área fiscal e para a área contábil na terceirização, e só ficariam internos com a área financeira, né? Eu afastada e acompanhando as coisas de longe, mas assim, não tinha muita noção do que realmente estava acontecendo dentro da empresa, mantinha uma comunicação aí com o meu gestor, mas assim, não tinha noção do que estava acontecendo de verdade dentro da empresa. E aí, eu dei entrada no meu auxílio, né, no meu auxílio doença, né, de acidente lá do INSS, 1 mês e meio, quase 2 meses depois do acidente. E aí, com 6 meses de benefício, eu decidi pedir baixa do benefício para retornar ao trabalho, porque como eu tinha um carro automático, assim, o acidente que eu sofri, a lesão que eu sofri, eu quebrei a perna numa fratura que chama de fratura grau 6, então eu tive que colocar 10 parafusos, 2 placas, então eu fiquei meio que imóvel, né? Eu não conseguia, eu fiquei 4 meses sem poder botar o pé no chão, andando de muleta, né? Então, para dirigir, para me locomover até o trabalho, era impossível. Na época, a gente não tinha facilidade da agora do home office, né? De poder trabalhar de casa, nem podia, né? Era uma fase que já se discutia, já se falava sobre isso, mas muito poucas empresas, né, tinham isso aí implementado. E aí eu, nessa situação, né, vendo que estavam acontecendo algumas coisas na empresa, eu afastada, eu já me sentia bem para dirigir até o trabalho, eu tinha um carro automático na época, me sentia bem para dirigir até o trabalho, pedi, né, autorização para o meu médico me liberou, ele, ó, você está conseguindo dirigir, eu acho que se você acha que é viável, ainda mais que você trabalha no mercado privado e tal, você acha que é viável voltar a trabalhar, ok, eu vou te liberar para você voltar ao trabalho. Eu voltei ao trabalho e no dia que eu voltei ao trabalho eu fui demitida. Vocês imaginam, né? Primeiro eu tive o primeiro baque de sair de um salário de 8 para 4, né? Porque quando você recebe o benefício do INSS, você sai de um nível, né, de salário, vai para metade, isso dependendo, isso ainda é levado em consideração as suas contribuições. Pode ser que você tenha um salário reduzido a metade ou até menos do que isso, né? Esse é um cálculo que é feito para poder fazer a concessão do benefício.
Então, meu primeiro baque foi sair de um salário de 8 líquido para 4 mil e poucos reais, que foi o que o INSS me deu de benefício no primeiro momento. Nesse estágio da minha vida, né, eu não tinha nenhuma reserva financeira. Eu não era educada financeiramente. Isso aconteceu em 2016. Né? Tem uma família aqui, né, que tem uma certa, né, estabilidade, né, porque meu marido é funcionário público, assim, não passei fome, não passei necessidade, mas assim, o nosso nível de vida, com certeza teve um impacto, né, um baque muito grande, né, porque tínhamos a soma do meu salário com mais o salário dele, né, então era um nível que a gente tinha se colocado, né, que era muito diferente do que a gente estava vivendo. Então, eu saí de 8 para 4, de 4 para nada. Né? Ficamos apenas com o salário do meu marido para poder manter todo aquele nível de vida. E aí, o nível de vida, com certeza, ele reduziu. Eu digo que foi o pior e o melhor momento da minha vida, porque foi pior porque eu me senti frustrada, né, por conta da situação, porque eu tinha me dedicado, eu virava à noite, eu dava o meu sangue por aquela empresa, mas esse empregador, ele não entendeu o meu momento pessoal. E aí, assim, hoje, né, eu entendo o posicionamento desse empregador. Né? O empregador, ele não está preocupado com o seu funcionário, né? Entre aspas, assim, não são todas as empresas que pensam que, tudo bem, a Gisele sofreu um acidente, retornou, só que no momento não faz mais sentido, de repente, ela está aqui depois de tanto tempo de afastamento, né? Então, assim, a minha reação naquele primeiro momento foi revolta, né? Num primeiro momento, eu ruminei aí a situação, né? Durante alguns dias e me fiz uma promessa. Eu falei para mim mesma que eu nunca mais viveria aquilo. E aí, quando eu falei que eu nunca mais viveria aquilo, eu comecei a pensar no que eu deveria fazer para não viver mais aquilo. Bem em linha com que eu conversei com vocês aqui no iniciozinho, né? É que quando eu determino uma coisa para mim, eu sempre eu me faço essas perguntas internas, né? O que eu preciso fazer, com quem eu preciso estar, o que eu preciso aprender para não viver mais essas situações. Então, lá em 2016, eu comecei a fazer um trabalho psicológico, vamos dizer assim, né? Eu até brinquei um pouco com o pessoal lá na palestra, porque é um trabalho muito mais psicológico do que qualquer outra coisa que você possa imaginar quando você está se educando financeiramente, né? Porque a gente, por não ter, né, não ter culturalmente esse perfil, né, de educação financeira, a gente vive como se não houvesse amanhã, né? Como se a gente não tivesse contas para poder pagar no mês seguinte, né? Então, a gente acaba gastando tudo que a gente ganha. E era esse cenário que eu vivia, né? Eu acabava gastando todo o dinheiro que eu ganhava, eu não tinha nenhuma reserva financeira, e eu joguei o meu nível de vida, né, financeiro para aquele patamar onde eu estava, né? Porque, assim, em 2016, um salário de 8 mil reais não era um salário ruim, né? Para a grande maioria dos brasileiros, hoje, a média de salário é de 1.500 a 3 mil reais. Então, assim, lá em 2016 eu já estava ganhando 8. Então, assim, nada justificava, né, eu estar vivendo uma redução de nível de vida tão grande se eu tivesse me preparado financeiramente para os momentos de escassez. Então, essa minha pandemia pessoal lá em 2016 me fez repensar toda uma estratégia financeira para não viver mais esse tipo de situação. E aí eu comecei primeiro fazendo um curso lá no Senac, né? Busquei um curso de finanças pessoais para poder entender um pouco, né, como é que eu deveria me organizar, né? E eu digo que finanças pessoais é sempre muito, eu sempre busco humanizar muito as minhas consultorias. Já dei finanças para pessoa, né? Já fiz trabalho com pessoas físicas, já fiz trabalho com pessoas jurídicas, mas assim, cada indivíduo, né, uma caixa de surpresa, né? Cada pessoa uma caixa de surpresa. E aí, assim, eu primeiro fiz esse curso para poder ter noção, né, de finanças pessoais, de como eu deveria começar a me comportar, porque passa muito por uma questão de mudança de hábito, né? E aí eu comecei a fazer os processos de análise. Nos processos de análise foi que eu comecei a me assustar com a minha própria pessoa. Por quê? Quando eu fui fazer a minha primeira análise, eu fiz um levantamento dos três últimos meses, né? Vocês imaginam que eu, com a perna quebrada, eu consegui comprar 4 tênis para mim.
com a perna quebrada. Não estava andando, não estava caminhando. Eu comprei 4 pares de tênis nesse período, porque eu tinha muito salto alto e pouco par de tênis. Para poder conseguir andar com a muleta, eu tive que comprar alguns pares de tênis. Mas, assim, o mais assustador foi, primeiro eu fiz os 3 meses, né, para trás, para ver como eu gastava, qual era o meu comportamento de consumo, né, como eu consumia, né, o meu dinheiro, para onde o meu dinheiro ia, porque, assim, eu ganhava bem, tive uma primeira redução aí para os 4.000, depois fui para nada, mas aonde meu dinheiro ia? Eu não tinha a menor noção de como eu gastava o meu dinheiro, né? Então, eu fiz o primeiro levantamento dos 3 primeiros meses e aí eu comecei a perceber que eu gastava muito dinheiro com sapato, com bolsa, com alimentação. Eu praticamente todo final de semana eu saía no sábado, no domingo, para poder jantar fora com a minha família, e somos em 3, então era uma média aí de 150, R$ 200 por noite, por jantar, né, que nós fazíamos. E aí, quando eu comecei a levantar esses números, eu falei, cara, tem necessidade de todo esse gasto, né? E aí eu comecei a olhar, aí eu fui para o segundo processo, que é o processo de você olhar as suas gavetas, as suas aquisições, né? Para onde seu dinheiro foi, né? E aí eu comecei a encontrar roupa com etiqueta, que eu nem lembrava que eu tinha comprado. Eu cheguei a contar 280 pares de sapato. Eu tinha sapato repetido, igual, da mesma cor, igualzinho. Sapato igualzinho. Um pouquinho mais usado e um nada usado. Entendeu? Então, assim, quando eu comecei a olhar, eu achei 20 pares de chinelo, a foto dos pares de chinelo, se vocês depois quiserem, eu tenho lá no Facebook. Eu postei essa foto. Eu achei 20 pares de chinelo. Alguns desses pares de casamento, mas grande parte dos chinelos eram vários pares de Havaiana que eu tinha. Entendeu? Então, assim, quando eu olhei que eu botei no quintal, eu espalhei os sapatos pelo quintal, eu falei, gente, que absurdo. Eu não tenho nem tempo durante a minha semana, né, por mais que eu trabalhe fora, para usar essa quantidade de sapato, né? Eu usava todo mês praticamente eu comprava cerca de 120 a R$ 150 na Avon de creme, de produto de limpeza. Achei acho que 8 ou 9 potes de máscara para cabelo, só de marcas diferentes. Entendeu? Então, assim, eu comecei a ver que eu tinha um comportamento de consumo meio descontrolado. E aí eu até brinco que nessa época eu fui conversar com um amigo meu psicólogo para ver se eu não era uma compradora compulsiva. Porque quando eu comecei a olhar para a quantidade de coisas que eu tinha repetida, 4, 5, 6 rímels da Vult em bolsas diferentes, porque quando eu trocava de uma bolsa para outra, eu sempre largava alguma coisa na bolsa anterior e às vezes estava na rua, precisava usar alguma coisa, entrava numa farmácia e comprava uma coisa que eu já tinha em casa. Então, quando eu fui vendo o volume de maquiagem que eu tinha repetido, creme para mão, para rosto, máscara capilar, sapato, roupa, eu comecei a me assustar com o meu comportamento de consumo. E aí eu fui bater um papo com esse meu amigo, psicólogo, porque eu cheguei ao ponto de achar que eu era uma compradora compulsiva, né? Porque eu falei, cara, não é possível. Será que eu compro por compulsão ou eu compro por desleixo? Ou por que eu compro nessa forma, desse volume? E aí eu fui bater um papo com ele, ele foi me fazendo algumas perguntas, né? Me conduzindo aí numa terapia guiada, né? E aí ele chegou à conclusão que se eu não comprava para satisfazer, né, um prazer, ou comprava quando eu estava triste, porque eu fui contando para ele exatamente essas situações que eu estou contando para vocês, né? Eu passava por uma vitrine, eu via um sapato e falava assim, eu acho que esse sapato meu, acho que eu nem tenho mais esse par de sapato, ele é confortável, ele é bom para trabalhar, e acabava comprando um outro, entendeu? Ou acontecia a situação da bolsa, eu trocava de uma bolsa para outra e chegava num local, porque normalmente eu me maquiava dentro do carro, no caminho do trabalho. Minha rotina normalmente era sair de casa, ir para academia, na academia eu tomava banho e no trajeto para o trabalho eu ia terminando de arrumar. E aí na troca, às vezes, de uma bolsa para outra, eu esquecia alguma coisa de maquiagem e acabava parando numa farmácia no caminho comprando, né? A mesma coisa que uma coisa que eu já tinha, porque já era de uma marca que eu gostava.
e tal. E aí ele foi me conduzindo durante essa conversa. Ele disse, ó, normalmente um comprador compulsivo, ele compra porque ele está triste ou porque ele tem um julgamento de autorrecompensa, entendeu? E pela coisa que você está me contando, você compra porque você tem coisa demais, né? Você troca demais de bolsa, você acha que não tem mais um sapato que você ainda tem, e aí a ideia aqui é você fazer o que já foi orientado no curso, é você mergulhar dentro do que você realmente necessita e daquilo que você não necessita, né? E você sempre se perguntar, quando você for fazer, né, uma compra, se você realmente precisa daquilo ou não. E aí foi esse exercício comportamental que eu comecei a fazer. Então, eu saí de 280 pares de sapato para 67, é o número que eu tenho hoje de sapato. 67, não, 68, 69, que eu comprei 2 ontem. Então, hoje eu tenho 69 pares de sapato. Continuo ainda com muito sapato, mas hoje eu consigo ver os meus sapatos, né? Porque, assim, ele passa por uma questão de comportamento e ele passa por uma questão de organização também, a gestão financeira. Por quê? Eu tive que comprar e organizar as minhas coisas de uma forma que eu visualizasse, para que eu não me desse mais a desculpa de que eu não tinha alguma coisa. Porque, assim, no meu comportamento, por isso que eu digo que finanças pessoais, ela é muito comportamental, ela é muito do comportamento do indivíduo. Então, cada indivíduo, uma tratativa. Eu estou contando para vocês a minha jornada pessoal, né? Então, o que eu fiz? Comprei uma prateleira onde eu consigo visualizar todos os meus pares de sapato. Dessa forma, eu sei exatamente o que eu tenho de sapato e eu compro se eu realmente tenho necessidade de comprar. Eu já não compro mais por não saber o que eu tenho, né? Porque hoje eu consigo visualizar exatamente quantos pares de sapato que eu tenho, o estilo de sapato que eu mais utilizo ou não, né? Algumas pessoas me perguntaram na época que eu fiz, né, essa jornada financeira, eu postei algumas coisas no Facebook, eu era mais do Facebook do que do Instagram, hoje eu estou um pouco mais Instagram do que Facebook, e grande parte desses sapatos eu doei, né, porque alguns já não estavam nem mais na moda, já não usava mais, ou porque me machucavam. Alguns eu tive que me desfazer, né, porque o local onde eles ficavam guardados, eles meio que deterioraram alguns, né, ficaram descascados, e aí nem para você dar, ou para você, né, de repente doar para um brechó de igreja, alguma coisa, era uma coisa viável. Então, grande parte eu consegui doar, porque ainda estava em bom estado, e alguns eu tive que realmente jogar fora, porque não tinha jeito, né. Os cremes, eu comecei a dar creme, né, porque alguns iam começar a vencer, então eu tive que dar alguns vidros de creme para poder não vencer, né. E eu comecei a realmente comprar só aquilo que eu precisava. Nessa brincadeira, eu tive uma redução aí de custos, né, porque assim, 9 meses depois, né, eu consegui me recolocar no mercado de trabalho de novo, com um alto salário novamente, só que já com uma outra visão, né? Então, assim, eu percebi que eu podia ter aí uma redução de gastos pessoais, né, dividindo entre as contas fixas, né, tudo aquilo que a gente precisa pagar aí, só nessa brincadeira do sapato, dos cremes, das bolsas e das roupas, de uma média de 40% da renda que eu gastava, né? Então, pô, se você for olhar, né, para a renda que eu tinha, para você conseguir reduzir 40%, aí agora qual era a ideia? O que eu precisava fazer, né? Eu passei por todo esse choque, né, comportamental, cheguei a pensar que eu tinha problemas psicológicos de compulsão, conversei com esse meu amigo psicólogo, assim, e ele não viu necessidade aí de alguma forma ele acabou me tratando de forma terapêutica, né, me tranquilizando no sentido de eu não ser uma compradora compulsiva, mas me ajudando a criar gatilhos, né, de perguntas internas na hora que eu fosse fazer as minhas compras, né. Então, as minhas compras hoje, elas são direcionadas, elas são por reais necessidades, né. Eu estava até brincando aqui com o Luiz um pouco antes de entrar, eu no momento estou no Paraná, e é lógico que eu fui no Paraguai, né? Mas eu fui no Paraguai para quê? Eu fui no Paraguai para comprar alguns equipamentos para melhorar a minha comunicação com o público que hoje me segue no Instagram, para melhorar a minha comunicação com a galera aqui, que ajude algumas palestras que eu faço, né? Para a gente melhorar o áudio, para a gente melhorar o vídeo. Eu já tinha alguns equipamentos, né, em casa, e fui comprar algumas outras coisas para poder melhorar, né?
a minha comunicação e para me ajudar no meu trabalho, porque hoje eu faço reuniões, né, via Zoom, via Google Meet, às vezes eu uso Teams. Então, assim, às vezes você ter uma qualidade de som e de imagem, né, para você, né, refletir aí uma planilha, para você direcionar um cliente, é melhor. Então, hoje, né, eu estou aqui em visita ao meu pai, né, meu pai mora em Foz do Iguaçu, mora no Paraná com a minha família, e aproveitei sim para comprar algumas coisas no Paraguai, mas por necessidade. Hoje o meu trabalho pede que eu tenha alguns equipamentos melhores, né, para eu utilizar no meu dia a dia, né? Então eu estava até brincando com eles aqui, né? Eu fui fazer minha compra com um dos hábitos que eu, né, adquiri durante esse período, que foi o hábito de lista. Então eu faço uma lista, né, do que eu realmente preciso comprar, né, para que eu preciso comprar, e aí eu saio com o objetivo de comprar aquilo, né, sempre com uma boa pesquisa aí, por exemplo. Vou trazer aqui um spoiler para vocês, não está sendo tão vantajoso comprar no Paraguai, porque lá tudo é vendido no dólar. Né? Então, por ser dólar, o dólar está lá. Hoje o câmbio, por exemplo, eu estive lá de manhã, o câmbio hoje lá está 5,30. Né? Então, algumas coisas não valem a pena você comprar, entendeu? Então, aquilo que não estava valendo a pena eu comprar lá, eu não comprei. Eu vou comprar aqui no Brasil, parcelado, né? E aquilo que estava valendo a pena eu comprar lá, eu comprei. Então, assim, finanças pessoais é muito uma questão de comportamento, né? Você tem que olhar para o seu comportamento de consumo, né? Como é que você consome? Porque normalmente a gente tem uma fonte de renda, grande parte das pessoas tem uma fonte de renda apenas, né? E várias fontes de consumo, né? Você consome essa renda que você adquire de várias formas, né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi o trabalho de estudar o meu comportamento de consumo, como eu gastava o meu dinheiro, né? Eu fiz um primeiro trabalho dos 3 meses e aí eu fui adiante, porque eu estava bem empregada há 4 anos atrás, ganhando um salário que a grande maioria dos brasileiros não ganha. Eu não viajava, entendeu? E eu acabava gastando muito dinheiro com coisas desnecessárias. Então, a conclusão que eu cheguei naquele momento é que eu precisava mudar os meus hábitos de consumo de uma maneira radical. E aí, a primeira medida que eu tomei foi pegar todo o dinheiro do fundo, né? Já que naquele momento o meu marido conseguiria ser e seria o provedor total da minha casa, né? Nós não passaríamos necessidade nenhuma. Então, o que eu fiz? Bom, eu recebi todo o dinheiro do meu fundo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer uma outra coisa que eu aprendi através da educação financeira, que foi a diversificação de renda. Então, eu comecei a estudar métodos de diversificar minha renda. Então, eu peguei lá o que eu tinha de ativo, né? Porque o ativo financeiro, ele é diferente do ativo contábil. Eu não sei se a gente tem aqui na turma contadores, mas quando a gente aprende contabilidade, né? O ativo para contabilidade é qualquer bem que você tenha. No caso do financeiro, do ativo financeiro, ele só é considerado um ativo financeiro quando ele te gera alguma renda. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um carro hoje e esse carro só serve para te levar e te trazer, ele é um passivo financeiro. Por quê? Porque ele não te gera renda nenhuma, ele só te gera despesa. É a despesa da parcela do carro, é a despesa do combustível, é a despesa da manutenção. Ele não te gera renda nenhuma. Se você pega esse carro e você aluga esse carro, ou você vai trabalhar no Uber, né? Ou esse carro vai virar um táxi, ele passa a ser um ativo financeiro para você. Por quê? Porque você está utilizando esse bem para gerar uma renda para você. Então, até esses conceitos eu tive que rever. Por quê? Porque eu vinha de uma educação, né, não financeira, né, formada em contabilidade, fazia finanças para as empresas e não aplicava finanças na minha própria vida, né? Então, assim, por isso que eu digo e repito aqui, é muito a questão do comportamento. E aí eu comecei, né, com o dinheiro do fundo, né, de garantia. A gente conseguiu pegar uma parcela legal aí, né, do nosso fundo de garantia. Eu falei assim, eu não vou fazer nada com esse dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro agora é começar a pensar, diversificar minhas rendas. É olhar para tudo que eu tenho, né, seja de casa, carro, o que eu puder fazer, né, com o que eu tenho, para que isso gere uma renda para mim, é o que eu vou fazer. E aí eu comecei a utilizar os meus ativos, né, tornar os meus ativos financeiros, né, para que eles começassem a gerar renda para mim.
comecei a buscar, né, uma nova posição no mercado de trabalho, consegui me recolocar novamente no mercado de trabalho, mas já com uma outra perspectiva e com uma outra visão, né, de como pegar, né, tudo que eu tinha e fazer, não colocar os meus ovos todos numa única cesta, porque se essa cesta cair no chão, todos os ovos se estragam. Então, eu comecei a diversificar as minhas rendas. Então, eu comecei inicialmente com aplicações em renda fixa, né, que foi o primeiro movimento que eu fiz lá com o FGTS. Voltando para o mercado de trabalho, eu comecei a separar parte do meu trabalho, parte do meu salário, né, mensalmente, guardar. No meu primeiro ano, eu consegui juntar 100 mil reais só com o que eu tinha recebido do fundo e com os valores que eu comecei a juntar do meu salário, porque eu comecei a pensar melhor os locais onde eu ia, né? Comecei a viajar, coisa que eu não fazia. Comecei a passear para lugares com um pouco mais de planejamento e com um pouco mais de qualidade, até para você conseguir aproveitar melhor o local. Então, eu comecei a planejar as minhas viagens, né, para que eu aproveitasse, conseguisse extrair do local o máximo, né, que aquele local poderia me proporcionar. Comecei, agora, no momento, a gente comecei a estudar um pouco mais o mercado de bolsa, né? Eu já vinha fazendo um trabalho para alguns clientes de bolsa, né? Mas, assim, eu era o que o mercado chama de investidora moderada, né? Eu aceito alguma perda, mas ainda não estou naquela vibe de comprar ações, atuar como trading ou coisa do tipo, né? Mas, assim, para mim foi um grande movimento diversificar as minhas rendas. Então, o empreendedorismo, para mim, é uma diversificação de renda, porque hoje eu tenho meu escritório de contabilidade, mas eu presto consultoria também para empresas, entendeu? Se aparecer um projeto legal, também CLT, que pague bem, que seja interessante para mim, eu vou. Eu hoje tenho essa mobilidade. Por quê? Porque a educação financeira me trouxe isso como bônus, né? Hoje eu consigo escolher, né, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. Por quê? Porque através da educação financeira eu consegui liberdade de escolha, né? Então, assim, hoje eu estou buscando, por exemplo, no mercado, o último projeto que eu fiz foi um projeto voltado para robotização de finanças, né? Você utilizar sistemas robotizados para poder fazer contas a pagar e contas a receber. Foi o último projeto que eu participei. Então, hoje, eu estou olhando para o mercado com essa perspectiva. Se aparecer algum projeto voltado para essa área que seja interessante para mim, eu vou, entendeu? Hoje, o meu escritório, ele está no meu computador, na nuvem, entendeu? Então, eu consigo, em 2 horas, atender todos os clientes que eu tenho na minha carteira. Entendeu? Então, assim, eu me preparei, né, para diversificar as minhas rendas, né? Eu preparei o meu comportamento de gasto, né, para que eu conseguisse, através, né, desse processo que eu passei lá, tá vivendo esse momento que a gente está vivendo aí, a nossa pandemia coletiva, né? Todos nós estamos vivendo esse momento, algumas pessoas ficaram desempregadas, algumas pessoas aí realmente não tinham preparo financeiro para estarem vivendo esse momento e realmente estão passando por dificuldade, né? E outras pessoas estão surfando uma outra onda, né? Que é uma onda aí de terem se preparado para momentos de escassez, porque assim, todo mundo em algum momento da vida, se não passou, né? Ou pode vir a passar, né? Por um desemprego, né? Pode vir a passar por uma redução de renda na sua casa, na sua família, né? Ou uma crise financeira, porque, né, não utilizou bem o seu dinheiro, não investiu bem o seu dinheiro no negócio, né? Ou seja lá como for. Todo mundo está sujeito, né, a viver uma pandemia pessoal, né? Então, o que eu falo para as pessoas é que, assim, eu dou graças a Deus de ter vivido isso lá atrás. Eu não digo para vocês que foi bom, foi legal. Não, foi frustrante para mim, entendeu? Eu tendo que voltar para o mercado de trabalho, achando, né, voltar, né, para o meu emprego, para o meu trabalho, né, com sentimento de que eu era necessária, de que eu fazia falta, né, de que a empresa estava precisando de mim, e chegar lá e ter a notícia de que a empresa não precisa mais de mim. E pior, né, olhar para a minha situação financeira e ver que eu não estava preparada para aquilo, né?
E, assim, algumas pessoas passam por esse momento, uma coisa que eu converso muito com as pessoas, principalmente quando eu vou dar consultoria, é não rumine durante muito tempo. Ruminar, eu não sei se alguns sabem o que é ruminar, né? Ruminar é quando a vaca fica mastigando a comida, e aí vai para o estômago, aquilo volta novamente para a boca, ela mastiga novamente, né? Então, o que eu falo para as pessoas é, não fique vivendo, né, aquele momento de decepção durante muito tempo, né? Se você pode fazer alguma coisa para poder mudar aquela situação, né, ou para que você não viva mais aquela situação, se prepare, porque assim, escassez é uma coisa que pode acontecer com qualquer uma pessoa. E aí a diferença entre quem é educado financeiramente e quem não é o que a gente pode dar o exemplo aqui do Trump. Algumas pessoas não gostam do Donald Trump, mas eu não quero falar do Donald Trump político, eu quero falar do Donald Trump empresário. Ele já quebrou algumas vezes, mas ele é um cara que ele é tão bem preparado financeiramente que ele sabe como ganhar dinheiro de novo, ele sabe como sair daquele momento, daquela situação de quebra, né? E ele consegue se reerguer com prazo médio aí de 6, 8 meses, ele consegue voltar ao patamar de bilionário. É surreal que uma pessoa educada financeiramente ela pode fazer. Eu ainda não cheguei no nível do Trump, mas pretendemos chegar lá, né, Luiz? Pretendemos chegar lá, Com entendeu? certeza. A gente já deu o primeiro passo, que foi, né, primeiro, olhar para o nosso comportamento de consumo, né? Se organizar financeiramente. Então, coisas que ajudam, que se eu pudesse dar dicas para vocês, além, né, de você levantar aí, um outro dado que é legal eu contar aqui para vocês é que a minha média de gastos aí com alimentação fora de casa, quando eu fiz o levantamento anual, eu cheguei ao valor de 15, 16 mil reais. É uma viagem, né? Às vezes é 15 dias, 20 dias fora com a sua família. E lembra que lá, 4 anos atrás, eu não estava viajando, né? Eu não estava conseguindo fazer tantas viagens, né? Hoje a gente já consegue fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu consigo reservar valores para poder, a média de gastos de uma viagem para esse lugar, se eu for fazer compras, se eu não for fazer compras, o que eu quero comprar, o que eu não quero comprar, o que é vantajoso eu comprar, o que não é vantajoso eu comprar nesse lugar, nessa cidade, o que eu preciso conhecer, explorar desse local. Você se organiza, você se planeja, né? E você gasta com mais consciência, né? Eu acho que essa é a lição principal aí que a gente precisa tirar do aprendizado da educação financeira, né? Então, assim, para mim, foi uma escola, né? E o mais legal de tudo isso que eu vivi foi que eu decidi não me vitimizar mais, não ser mais refém da situação, não ser mais refém do meu empregador, né? Hoje eu tenho uma tranquilidade de, como eu falei para vocês, né? Eu hoje olho a minha visão de carreira, de vida, por uma outra perspectiva. E isso só mudou porque eu vivi essa situação ruim lá atrás. Não foi bom, não foi legal, mas me fez reagir, né? Então, assim, se você ainda não está vivendo esse momento, faça esse exercício agora. Faça essas perguntas para você agora. Faça uma revisão das suas finanças. Vê como é que você está gastando. Vê se você tem hábitos, né, de consumo que não são tão legais. Vê se você não compra coisas de forma desnecessária, né? De repente, você aí tem um hábito de gastar com coisas que não são tão necessárias. Às vezes você tem 2, 3 coisas iguais, né, dentro de casa e não tem necessidade de você ter, né? Pensar a sua compra, e principalmente acho que o ganho maior, mais do que me preparar de maneira comportamental para consumir, foi ter essa consciência de que eu não podia mais ter uma única fonte de renda, que eu precisava diversificar as minhas rendas, que eu precisava colocar o dinheiro que a princípio foi para poupança, né? E poupança não é investimento, né? Quem começa a estudar um pouquinho mais de finanças, aprofundar um pouquinho mais, né, na compra de títulos, na compra de carteiras e tudo mais, a gente vê que poupança não é o melhor local para você deixar o seu dinheiro, né? Então, assim, meu primeiro movimento foi, né, nas aplicações financeiras, né? Depois eu fui para um segundo estágio, que foi adquirir novas fontes de renda. Então, eu peguei tudo que eu tinha de ativo e transformei para que aquele ativo começasse a me gerar alguma renda, né? E agora eu estou indo para o
Gostei muito do FII, eu estava até conversando com o Luiz Antônio, né, no dia que a gente fez lá, né, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Então, é um tipo de rendimento aí que eu pretendo começar a investir, colocar na minha carteira. Né? Uma coisa que eu aprendi aí, que o ideal é que você tenha pelo menos 8 produtos, né, de diferentes, sendo de renda fixa e renda variável dentro da sua carteira. Né? E os cursos me ajudaram, né? Esse momento que eu vivi me ajudou, né? Então, assim, hoje a minha carreira, né, eu tô enxergando o mercado por uma outra perspectiva, né? Entrar na contabilidade, né, no empreendedorismo contábil, para mim, foi uma coisa que era uma coisa que eu já sentia vontade de fazer, porque algumas pessoas meio que me cobravam isso, porque todo mundo, quando sabe que você é contador, né, a pessoa primeiro acha que você sabe tudo, né, de contabilidade, e aí eu sempre faço aquele exercíciozinho com os meus clientes de explicar que a contabilidade ela é meio que setorizada, tipo direito, né? As pessoas, com relação ao direito, as pessoas têm isso muito claro, né? Tem o advogado trabalhista, tem o advogado civil, tem o penal, né? E dentro da contabilidade funciona mais ou menos dessa forma. Eu me especializei na área tributária e em tecnologia, né? Em obrigações acessórias, que é tecnologia aplicada à contabilidade. E essas foram as minhas especializações, né? E eu tive que aprender um pouco mais para me preparar para começar a empreender, porque eu teria que fazer outras coisas dentro do empreendedorismo contábil, né? E aí, tudo que me levou a isso, né, a isso que eu estou vivendo hoje, né, poder escolher, né, ter opção de escolha, prestar uma consultoria, né, de 2 meses, de 1 mês, que de repente vai me gerar aí o que o mercado de trabalho me pagaria de 4 meses de salário em 2, né? São opções de escolha que você cria, né? Quando você olha para o mercado, quando você se organiza financeiramente, você pode escolher o que você vai fazer, né? Você não vai sendo guiado por aquilo que te pedem, né? Então, assim, uma coisa que me transformou também foi a questão da autorresponsabilidade, né? Eu tinha muito essa visão, eu não sei se alguns que estão aqui me ouvindo têm essa visão de que achar que o meu chefe ou o meu patrão tinha que ditar as regras sobre a minha carreira. Eu tinha isso um pouco dentro de mim. E com esse trabalho, né, de educação financeira, eu mudei a minha visão e eu comecei primeiro a fazer o intraempreendedorismo, né, que é você ser dono da sua carreira, né? É você se oferecer por mercado para uma área que você gosta de atuar. Porque, por exemplo, eu atuei durante muitos anos na área tributária. E aí eu percebi que eu adorava tecnologia. E aí, como é que eu converto o que eu tenho de conhecimento para a tecnologia? Né? Então, quando você começa a olhar para a sua carreira e ver aquilo que te dá prazer, né? Aquilo que te satisfaz, né? Como profissional, independente da área que você esteja atuando, né? Você começa a criar, né? Através da liberdade financeira, as suas opções de escolha, né? No que eu quero trabalhar? No que é legal eu trabalhar? O que me realiza? O que me satisfaz? Né? E que aquilo me remunere bem? O que me remunera melhor? Né? Porque o que acontece muito com a gente no mercado de trabalho é que a gente começa a correr atrás das vagas que pagam melhor, mas que não necessariamente são as coisas que mais nos agradam, né, de fazer, né? E aí, quando você começa a se educar financeiramente, você começa a pensar em outras coisas. Pelo menos esse foi o exercício que eu fiz durante esse processo, né? De olhar para as minhas finanças, me educar financeiramente, diversificar a minha renda e começar a ser dona da minha carreira, começar a buscar coisas e conhecimentos que me levariam para onde eu gostaria de ir, né? Para onde eu gostaria de atuar, aonde eu gostaria de trabalhar. Então, hoje, há pouco mais ou menos de uns 15 dias atrás, eu recebi uma proposta de fazer uma consultoria em janeiro. Então, meu escritório já está organizado, essa renda ela vai continuar acontecendo, minha carteira financeira está lá acontecendo, criando rentabilidade para mim. Eu tenho alguns ativos alugados, esses ativos estão alugados, criando rentabilidade para mim, né? E eu vou fazer uma consultoria de 2 meses numa empresa, né? Fechar lá como pessoa jurídica, vou prestar essa consultoria, e aí dessa consultoria podem vir outras, porque você presta serviço para um, daqui a pouco você está prestando serviço, gostei muito do trabalho da Gisele, vou indicar ela para alguém, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho aí
financeira, né? O escritório, os ativos e tem a consultoria. Então, hoje eu tenho 4 fontes de renda diferentes, entendeu? Então, assim, fora o marido, né? Que é uma fonte de renda maravilhosa. Maravilhosa, que adora me dar presente. Ele, não, filha, compra, eu pago para você. Não precisa mexer no seu dinheiro, não. Eu falei, meu filho, mas o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso, mas tudo bem. Ele adora me dar presente. Então, tem aí 5 fontes de renda. Então, é isso, pessoal. Essa que foi a minha jornada aí financeira, para a gente finalizar aqui a parte da jornada financeira. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, se o Luiz me permitir falar aqui mais um pouquinho, Claro que eu sobre o permito. que é o BPO financeiro. Gisele, eu tinha que falar uma coisa rapidinho. A turma é maciçamente de contadores, tá? São em torno de 90% da UFRJ, e tem aí uns 10% que são administradores, economista, uma ou outra carreira que eu não sei agora de cabeça, mas basicamente eles estão já no 8º período, 9º, já quase se formando, então eles têm uma boa noção do que vem a ser contabilidade, tá? Eu ia te falar. Tá bom. Outra coisa interessante, rapidinho, aproveitando que você falou da renda do marido, outro dia atendi uma menina que falou uma coisa interessante, aliás, eu acho até que você pode usar aí na sua consultoria. Ela falou para mim o seguinte, olha, Luiz, lá em casa é o seguinte, o dinheiro dele é nosso, mas o dinheiro meu é meu. É meu. Mulher que falava. Então, vamos lá. Bom, você quer entrar na parte do BPO financeiro? Eu queria saber se você me autoriza a colocar aqui no chat o seu Instagram e se ele é contadora.Gisele Lima. É isso mesmo? Porque eu acredito que os alunos vão querer entrar em contato com você por N razões. Então, eu vou colocar aqui no chat o seu Instagram, tá? Você falou que queria falar sobre BPO financeiro, por favor. Então, gente, a gente está falando aí para uma turma aí, vamos dizer assim, de grande parte de contadores. Primeiro, o BPO, né, o Business Process Outsourcing, né, negócios processados, né, e terceirizados, não sei se fosse traduzir assim do inglês, é uma terceirização, né, de serviços financeiros. O que é terceirizar, né? O que é o BPO financeiro? Ele nada mais é do que você tirar desse cliente, ou você tirar dessa empresa ou dessa pessoa física a gestão das finanças dela, ou seja, você organizar, né? O BPO financeiro para a pessoa física, ele funciona um pouco como uma organização para você identificar, ajudar essa pessoa a identificar os hábitos, né, de consumo, né? A gente consegue aplicar ele tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ele não é uma carreira exclusiva dos contadores, mas assim, com relação aos contadores, ele se torna vantajoso. Por quê? Porque quando você entra com a terceirização, né, do BPO financeiro numa empresa, por exemplo, vamos supor aqui que a gente tenha pessoas que queiram empreender, né, ou que queiram atuar, né, dentro da área de contas a pagar e contas a receber. Eu, por exemplo, já fui gestora de equipe de contas a pagar. Meu último trabalho CLT, eu fui supervisora contábil na Globo. Então, lá, eu fazia parte financeira, contas a pagar da empresa, era com a minha equipe, era com o meu time. Então, o que você faz quando você faz o BPO financeiro? É exatamente você fazer, né? Você pagar as contas desse cliente, você classificar. Eu digo que o contador tem uma vantagem com relação às outras cadeiras, né? É porque ele já consegue fazer uma classificação contábil, né? Ele já consegue direcionar uma conta contábil, ele já consegue alimentar um sistema de uma forma que isso suba para a contabilidade com um pouco mais de facilidade. Então, ter esse conhecimento contábil é um facilitador, mas ela não é uma carreira exclusiva dos contadores, né? A gente acaba tendo um pouco mais de vantagem porque a gente consegue ajudar no processo, principalmente se você decidir aí, como eu, a trabalhar com tecnologia e com processos, por exemplo. Então, o conhecimento contábil ele vai te ajudar, ele vai te facilitar nesse dia a dia, né? Porque, meu último trabalho foi treinar o robô para escriturar a nota fiscal. Então, eu ficava lá o dia inteiro. Eu não, né? A equipe ficava lá, mas eu participava dos processos, né? Ajudando eles, direcionando eles para que o robô fizesse aquela parte chata do processo, que é fazer a verificação do documento fiscal, ver se o documento fiscal tem idoneidade, não tem, se pode pagar, se está cancelado, se não está. Então, todas essas verificações deixaram de ser feitas por pessoas, verificar o CNPJ, se o INAI era compatível, tudo isso era verificado,
né? Então, o que a gente fazia? Como é que a gente fazia isso? Com o robô. A gente ensinava o robô a fazer essas verificações, né? Fazia o setup, que a gente chama, né, das contas contábeis, né? Então, ele ia lá, ele fazia as verificações fiscais da idoneidade, né, do documento, e a gente preparava ele para poder fazer toda a escrituração. Então, qual era o trabalho do analista? O que a gente queria ganhar em escala com isso? Era que o analista olhasse para a prestação de serviço e fizesse análise da prestação de serviço só. O trabalho do analista era esse, fazer a análise do documento fiscal. Ele analisava o documento fiscal e falava assim, essa prestação de serviço foi feita de maneira correta, esse documento pode subir. Mas a parte burocrática era toda feita pelo robô. Então, assim, esse foi um dos trabalhos que eu fiz durante a minha carreira. Eu odeio fiscal. Então, assim, eu já amo. Não era para você ler, menina. Eu amo, né? A quem odeia, eu amo essa área. Enfim. E aí, assim, o BPO financeiro, o que ele veio? Ele veio justamente para poder pegar esse nicho de mercado, né? Dessa cultura que o brasileiro tem, né? De ser mal educado financeiramente. Então, ele é mal educado como pessoa física e, às vezes, ele é mal educado como pessoa jurídica. Então, assim, você nunca vai ver uma organização financeira que um grande grupo empresarial tem, eu já passei por grandes empresas, em pequenas empresas. Então, de repente, hoje, se você está se formando em contabilidade, você pretende atuar aí na área de empreendedorismo contábil, por exemplo, esse é um nicho de mercado para você. Entendeu? Então, o meu escritório hoje, ele oferece esse tipo de serviço, né? Eu terceirizo o BPO de algumas empresas, porque você vai encontrar aí, falando um pouco do mercado, né? Você vai encontrar aí pessoas que não têm saco. O cara esquece de pagar a conta. O cara tem dinheiro, ele tem giro, o negócio dele funciona, mas ele paga muitos juros altíssimos porque simplesmente ele esquece de pagar a conta. Ele não usa nem as ferramentas mínimas, às vezes, que o banco oferece para ele, que é o agendamento de pagamento de boleto. O cara não usa isso. Entendeu? E ele esquece de pagar as contas dele. Então, tem gente que existe um mercado aí, né, para ser explorado, né, tanto por contadores, economistas, administradores, como eu falei para vocês aqui, não é uma carteira, né, não é algo que seja exclusivo, né, como, por exemplo, assinar um balanço. Assinar um balanço só o contador pode fazer, mas o BPO financeiro não. O administrador hoje, se quiser montar uma empresa de prestação de serviços de BPO financeiro, é só ele adquirir um bom sistema, né, de gestão, né, que, como eu sou da tecnologia, eu opto por fazer dessa forma, mas tem como você fazer através do próprio aplicativo bancário, você consegue fazer uma planilha que seu aplicativo bancário, você já consegue fazer BPO financeiro, para pessoa física, por exemplo. Você não precisa adquirir um sistema. Você só precisa ter conhecimento de mexer nos aplicativos bancários, né? De saber ir lá, agendar uma conta, fazer as configurações, solicitar ao banco as configurações de acesso, porque você não precisa ter acesso a tudo para poder fazer BPO financeiro. E é importante que você saiba isso quando você decidir vender isso para um cliente seu, né? Porque o cara vai achar, pô, ele vai ter acesso a tudo, vai saber meu saldo bancário, né? Tudo que eu tenho lá, o que eu não tenho, se eu tenho dinheiro aplicado, se eu não tenho. Não, se de repente o cara fizer um serviço de BPO só para você pagar a conta e você fazer uma classificação daquilo que ele ganha, daquilo que ele recebe, você vai fazer, ou você vai fazer, o cliente só quer que você ajude ele na questão da mudança do comportamento. Você vai fazer um levantamento lá dos extratos, dos gastos dele, né? E do ganho dele. Normalmente, pessoa física, a maioria das vezes que você pega, a pessoa só tem uma fonte de renda, né? E aí você entra um pouquinho também nesse critério aí de tentar educar a pessoa financeiramente, mas às vezes a pessoa não quer ser educada financeiramente, porque ela precisa só de uma organização financeira e você pode prestar esse serviço. Você chega lá para ela e fala, olha só, eu consigo te ajudar a ver os seus hábitos de consumo, para ver se, né, através desse trabalho você consegue mudar um pouco melhor, saber para onde o seu dinheiro está indo, como você está gastando o seu dinheiro, e aí mudar um pouco os seus hábitos comportamentais. Né? Você consegue fazer isso tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica. E aí a forma como você vai fazer isso é ao gosto do cliente, vamos dizer assim. A gente acaba criando, né? Quando a gente começa a prestar o serviço, a gente começa a criar produtos diferentes. Então, eu tenho um produto que é planilha Excel e acesso à conta. Eu tenho um produto que é uma planilha Excel e o cara me manda o XML não, o OFX, né, que é um tipo de arquivo, né,
para mim e eu consigo fazer o levantamento lá das despesas dele. Em algum momento eu vou ter uma conversa lá com ele para poder falar, ó, cara, você está pagando muitos juros e multa, entendeu? Porque você está pagando as contas em atraso, entendeu? Você não está usando a milhagem do cartão de crédito. Pô, você está usando muito cartão de crédito, o seu cartão de crédito está muito alto, né? Ou se você tem um bom controle, passa a utilizar um pouco mais o cartão de crédito para você ter mais milhagem, já que você viaja mais. Aí você começa a analisar o comportamento do indivíduo, para você dar as melhores orientações para ele. Né? Porque se ele é um cara que viaja mais, ele precisa ter um cartão com milhas, se ele viaja muito. Então, ele precisa ter um cartão com uma bandeira que ofereça milhas para ele. E ele começar a comprar um pouco mais pelo cartão de crédito, para que ele gere essas milhas e ele passe a utilizar esses pontos na compra de passagens, entendeu? Então, assim, você começa a orientar a pessoa com base no comportamento dela. Você pega o extrato, vai 3, 4... Eu gosto de 6 meses, né? Para trás, principalmente no nível... O mínimo, para mim, eu gosto sempre de retroagir 6 meses. E aí você começa a ver o hábito dessa pessoa, né? Ou se você estiver fazendo para uma empresa, você começa a ver, né? Para onde está indo, né? Onde estão as torneiras financeiras, né, dessa empresa, para onde o dinheiro está indo e não deveria estar indo. E aí você começa a ajudar essa pessoa e educar essa pessoa financeiramente, né? Eu gosto sempre de fazer um trabalhinho com a pessoa do empresário, né? Porque eu acabo atuando um pouco mais com as empresas do que com as pessoas físicas, mas faço pessoa física também, porque, como dizia minha avó, é melhor pingar do que secar, né? E aí, como eu venho com essa ideia aí da diversificação de renda, quando aparece uma pessoa física, que eu vejo que a pessoa, assim, o que mais me motiva é ver a vontade da pessoa de mudar. Quando eu vejo que a pessoa quer mudar, né? Não, esse cara aqui, ele quer mudar, ele quer se educar financeiramente, ele quer evoluir, ele quer crescer, então eu vou ajudar ele, né? Eu prefiro atender um pouco mais as pessoas jurídicas do que a física, mas quando aparecem as pessoas físicas com esse perfil, eu faço questão de ajudar porque eu sei que para mim foi libertador, né? Então eu identifico naquela pessoa ali um pouco do que eu vivi. Então a vontade de ajudar a pessoa a sair daquela situação, né? De repente não viver o que eu vivi, não passar pelo que eu passei, é muito estimulante, né? Então eu costumo ajudar essas pessoas nesse sentido. E assim, para a gente que está atuando, né, nesse mercado, é muito legal a gente ver o quanto a gente pode ajudar através do BPO financeiro, aplicando ele à pessoa física ou aplicando ele à pessoa jurídica, né? E assim, eu digo para as pessoas que o que me ajudou muito foi a minha própria jornada, né? Porque assim, quando eu vou vender o BPO para uma empresa, é muito mais fácil para mim porque eu passei por um momento de dor, né? Eu passei por um momento de escassez, né? Então eu consigo identificar com o cliente. Então, assim, esse trabalho é um trabalho que ele é extremamente humanizado, né? Como eu falei lá na palestra, não sei se alguns de vocês estavam lá, né? É você mexer na carteira da pessoa. Quando você está falando de finanças, é você pegar a carteira da pessoa e mexer. Tem gente que não gosta, tem gente que se sente desconfortável, tem gente, né? Ninguém gosta, né? Quando você bota lá R$ 200, R$ 100, você vai lá procurar, o filho pegou, o marido pegou, a esposa pegou, não é legal, né? Ninguém se sente confortável numa situação dessa. Mas quando você já vivenciou, de repente, a dor que esse seu cliente está vivenciando, né? Ou a dor que essa pessoa física está passando, a conversa fica um pouco mais fácil. Então, eu sempre falo para as pessoas que é bom que você faça isso primeiro com você, porque o conhecimento sem prática, ele é inútil. Então, quando você começa a aplicar na sua vida e você vê que aquilo dá certo, que funciona, que não é falácia, né? Que não é Gustavo Cerbasi querendo vender curso, Natália Alcuri querendo vender curso, que isso funciona no dia a dia, né? Você começa a ver o quanto isso pode te libertar e usar o mercado, né, para poder ser monetizado, né? Ser um instrumento para poder libertar outras pessoas ou educar outras pessoas financeiramente é sensacional, entendeu? Eu vivi isso e virou meio que uma missão de vida aí ajudar outras pessoas nesse sentido, né? E ganhar dinheiro com isso é melhor ainda, né? Então, para quem está aí se formando agora, pense com carinho nesse mercado, que é um mercado que está surgindo agora, né? Muitos empresários, principalmente os pequenos empresários, eles não têm gestão financeira, eles não têm organização financeira.
Uma outra coisa que me facilita bastante, que é uma coisa que eu trouxe do mercado, foi a questão de gestão de indicadores, que era uma coisa que eu fazia na Globo. Então, quem puder aprender Power BI ou aprender a lidar com Excel, cara, aprende, porque através do BPO você consegue gerar dados que geram indicadores e você ajuda esse cara a fazer uma melhor gestão da empresa dele. Você ajuda ele a programar um estoque. E às vezes você vai pegar um empreendedor, o cara ele não tem um controle de estoque. Então, às vezes, ele compra estoque com estoque entalhado, entendeu? Porque ele não consegue verificar o fluxo de venda dele. Entendeu? Então, tudo através do BPO financeiro você consegue essas informações, você consegue gerar dados e você consegue gerar indicadores para ajudar. Entendeu? Então, o BPO financeiro ele é uma ferramenta de educação financeira, né? E ele é uma ferramenta de gestão. Ele pode ser usado para as duas coisas. E se você conseguir, né, aplicar isso, vender tanto para educar financeiramente quanto para gerar indicadores, você está aí com a galinha dos ovos de ouro na mão. E eu finalizo por aqui agradecendo ao Simval e ao Luiz pela oportunidade e a vocês por terem me ouvido. Gisele, eu acho que você arrumou um problema para você. Porque não sei se você reparou algumas manifestações no chat, as pessoas, assim, uma ou outra citaram aqui, elas expressaram uma alegria muito grande de estar ouvindo você falar. Você falou ininterruptamente, e falou coisas muito importantes. É como você está dentro de uma linguagem bem financeira, e a maioria contador tem a impressão que a audiência entendeu ipsiliteris, tudo que você falou, e já está se projetando. De repente, alguns estão conhecendo agora essa forma de consultoria chamada BPO financeiro, e como você correlacionou isso também às suas finanças pessoais. Acho que você deixou a maioria da turma aí muito contente e não arrependida de estar aqui, né? Eu acho que quem não participou, porque eu cheguei a chamar 2 turmas para trás, tem a impressão que algumas pessoas atenderam esse pedido. Quem, por algum motivo, não compareceu, tem a impressão que vai ouvir aí na Rádio Corredor e vão se arrepender. Tá? Então, o que eu acho que você criou um problema, que provavelmente eu vou receber aqui alguns e-mails pedindo para a Gisele voltar. Tá? Então, você trate de arrumar outros assuntos, e se você continuar disponível, obviamente, dentro da sua agenda, eu, pessoalmente, acho que seria interessante. Eu não vou querer privar a turma de fazer perguntas. Eu tenho um caminhão cheio aqui, mas eu queria abrir para eles, porque a gente está aí nos últimos 20 minutos. Caso o próprio professor Simval ou a turma quiser fazer perguntas para a Gisele, porque como eu já a conheço, eu tenho como tirar minhas dúvidas com ela, mas se alguém da turma tiver vontade de fazer pergunta, por favor, não perca essa oportunidade. A Gisele é super acessível. Eu já passei, Gisele, você deve ter visto aí o seu Instagram, tenho a impressão que eles vão entrar em contato com você. Se não houver pergunta da turma, porque às vezes eles podem estar um pouco tímidos, eu tenho algumas aqui, tá? Eu queria saber se alguém quer pegar o microfone aí. Eu estou com a mão levantada aí. Eu nem tinha visto, professor. Por favor. Tá vendo? Além da mão, a gente também tem que usar a voz aqui, senão a gente fica sem visibilidade. Vamos lá, Gisele. A minha primeira pergunta é a seguinte: em que ano que você se formou? Ou há quanto tempo atrás você se formou? Se graduou? Eu me formei em 2009 em contabilidade, depois eu fiz uma pós em direito tributário e fiz uma pós em auditoria tributária, porque era a área que eu mais me fascinava na faculdade, era a área tributária. Então, grande parte da minha carreira aí está nessa área. Então, tem 11 anos que você tem um diploma na mão, é isso? Exatamente. Então, tá. Essa era a minha primeira pergunta. Eu tenho aqui um retorno para dar para você, já que você citou investimento em equipamento aí de comunicação. Pelo menos para mim, o seu som ficou oscilante. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, depois estabilizou, depois oscilou de novo. Então, é um retorno para você sobre o investimento que você fez. Ele está dando microfone. Alguns problemas. Não conseguimos colocar hoje aqui, mas a gente já comprou um microfone para poder a gente melhorar nesse aspecto.
Você sempre ouvir o retorno das pessoas é fundamental. É bom. Eu aqui não tenho 11 anos de graduação, mas tenho 50. Eita! Então, é o seguinte, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com a educação, né? E essa educação financeira, eu, graças ao bom Deus, eu recebi do meu pai durante a vida toda, desde que nasci. E quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai me tirou do início das minhas férias e me botou para fazer um curso sobre mercado de capitais. Tá? Delícia. Então, eu, aos 15 anos, comecei a comprar ações. Tá? Então, então me ensina, professor, que eu tenho que entrar aí nessa... Eu vi você aí com essa diversificação que é salutar, tá? Então, eu quero dizer aqui que eu sou um adepto do mercado de capitais e Luiz também é, né? Luiz, mais recentemente, claro que ele não podia estar com esse tempo que eu tenho de cancha, por ser infinitamente mais novo, mas ele também já aderiu e você não vai se arrepender, tá? Eu acho muito interessante a sua presença jovial, porque o Bismarck dizia algo de muito importante, né? O Bismarck dizia que só os tolos aprendem com a sua própria experiência, né? Então, quando ele falava isso, ele falava da guerra, né? Porque na guerra, você tem, antes da guerra, o preparo da guerra, você tem uma série de aulas, né? Que no mundo militar sob a perspectiva doutrinária, né? Então, aqueles que não seguiam o que a doutrina militar falava, ou ficavam feridos ou morriam, né? Então, por isso que ele dizia que tudo aquilo que foi escrito nesse âmbito militar é fruto de experiência anterior, né? Então, é da arte da guerra. Então, eu quero dizer que a sua presença jovial é fundamental, haja vista que nós temos uma quantidade imensa de alunos jovens aqui, e é bom eles ouvirem uma jovem falando da sua própria experiência, porque, né, você sabe que esse disco circula e passa na porta de todo mundo, né? Então, como eu sou um adepto da educação, eu gosto muito de passar o conhecimento para o aluno, eu quero trazer aqui, porque a gente não aprende, a gente tem uma percepção equivocada, né, sobre educação, né? Educação é aquilo que uma geração passa para outra, né, em termos de conhecimento. Uma geração passou o conhecimento para outra e a gente tem isso domesticado pela via da escola. Mas não é só pela via da escola que nós nos educamos, né? Nós nos educamos por todas as vias. E eu gosto muito daquela que eu chamo da principal via, que é a filosofia, né? E eu tenho aqui um conceito cunhado por mim mesmo sobre filosofia. Filosofia é a matéria fundamental que estuda a vida na concretude da sua imaterialidade. Então, aquilo que você relata aí, né, muito bem relatado, né, é a parte imaterial da coisa, né? E o que norteia os investimentos, o que norteia a saúde financeira das pessoas é o comportamento, né? E nós tivemos no encontro de terça-feira a professora Tereza, você poderia ter visto, tá? A professora Tereza falou sobre o comportamento. Por que a gente aprende a fazer todas as continhas? Por que a gente aprende a contabilidade na graduação e a gente não usa os conceitos de contabilidade na vida privada, né? A gente não usa porque a gente não foi educado para isso, né? A gente nunca aprende nada, a gente reconhece as coisas. Então, é preciso que a gente coloque todos esses elementos à luz para que todos os alunos percebam que aquilo que ele aprende na contabilidade, no curso de contabilidade, que é para ajudar o capitalista a acumular capital, ele pode utilizar em seu próprio benefício, né? Então, se o aluno pega todos esses conceitos e traz para si,
certamente ele não acabará endividado. Tá? Por quê? Porque há toda conspiração, né, para que você gaste o seu rico dinheirinho, que você recebe isso com tanto esforço, e como é que deixa isso passar, né, de uma forma tão fácil para a mão de outrem? Né? Então, a sua presença é infinitamente pedagógica nesse processo, e você, já quero aqui, que eu e Luiz já estamos há 8 anos fazendo essa parceria nessa matéria, tá? E que eu sempre falo, né, o Luiz começou essa matéria falando da parte mecanicista da matéria, né? E eu entrei falando da parte imaterial da matéria, que é essa parte toda já comportamental, né? Porque eu dava essa matéria no curso de administração, e vai aí uma dica para você, que eu começava o curso, o aluno tinha que fazer uma redação sobre os seus sonhos, o que ele pretendia da vida, né? Quais eram os seus sonhos, onde é que ele queria chegar, né, na vida. Então, depois a gente ia discutindo os elementos mais importantes, né, que os alunos colocavam na redação para mim, eu trazia para a sala de aula e a gente discutia como é que iria viabilizar esse sonho. Então, o sonho ele tem que ser viabilizado. E a gente tem que passar pela vida numa trajetória equilibrada, né? Então, e o equilíbrio é justamente a parte, vamos dizer, basilar da contabilidade, né? É o equilíbrio. Então, o aluno tem que aprender a equilibrar a parte imaterial e a material. A imaterial é o comportamento, e a material é o sujeito que tem que ter a disciplina, aí é comportamento, para colocar as contas em dia. A disciplina para pagar exatamente a conta no dia certo, para não ficar devendo e não ficar acumulando juros, né? E administrar, a maioria das pessoas, por abreviar, usam equivocadamente essas, ferramenta de gestão financeira, né? Ou ferramentas financeiras, né? Mas a gestão é pessoal, a gestão é comportamento, a gestão é processo decisório, tá? A gestão é afecção, como disse a professora Tereza, professora a qual eu admiro, sou fã número 1 da professora Tereza na primeira fila. Quem disser que a professora Tereza é feia vai brigar comigo feio, né? Então, a história é a seguinte, eu sugiro você também assistir conosco essas palestras da professora Tereza, que depois desse encontro de terça-feira, que foi anteontem, ontem eu fiquei 1h30 com a Tereza no telefone, fazendo um roteiro novo para ela, tá? Porque ela falou sobre esse foco que os alunos têm do endividamento, como é que as pessoas se endividam com muita facilidade. Aí eu falei, Tereza, a gente agora precisa virar, como é que as pessoas, por que as pessoas poupam? Porque ela discutiu por que as pessoas gastam. Mas agora tem o outro lado da moeda, por que as pessoas poupam? Então, se as pessoas começarem a entender por que se poupa e por que se gasta, ela terá mais condição de equilibrar suas finanças, tá? Então, você é muito bem-vinda. Eu gostaria que você recebesse, Luiz é que é o responsável por essa confecção da lista daqueles que são chamados para assistirem a aula, que você, doravante, o seu nome constasse da lista, para você aparecer sempre aqui e você sempre dar a contribuição para nós, tá? És muito bem-vinda, muito obrigado. Tá? Eu vou parar de falar, que é para dar chance aqui para algum aluno falar, senão eu vou começar às 10 horas da noite. Eu só queria pedir para quem puder levantar a mão, que aí fica mais fácil. E, Gisele, a mão agora. Tá bom. Eu queria só fazer um comentário rápido, Gisele, que eu esqueci de falar para você, que na terça-feira, anteontem, teve essa palestra sobre finanças comportamentais,
e durante o seu discurso, inclusive, um ou outro aluno comentou, fazendo a ponte do que você estava falando com o que a Tereza falou, ratificado agora com o professor Simval. E um dos comentários aqui, que eu queria fazer rapidamente, quando você falou sobre a estante, onde você via os... Eu já achei muito 65 pares, hein? Ainda tem bastante sapato. Mas eu gosto de moda, né? Não, eu gosto perfeito, de moda. perfeito. É só uma brincadeirinha, porque eu sei onde pegar, né? Sapato, cinto, etc. Mas, de qualquer forma, o que eu queria falar, isso foi só uma brincadeira. Quando você falou da estante, veio em mim a ideia do como o balanço patrimonial e a demonstração de fluxo de caixa, elas tornam possível a visualização, não só estática, como dinâmica, do todo o patrimônio e todo o seu fluxo. Então, isso que você falou da estante, eu vou ligar agora para justificar a ideia da pessoa física ter o seu balanço, ter o seu fluxo de caixa, porque quando a gente visualiza, como você falou, né, você vê ali o que você tem e quando está na hora de trocar, alguma coisa assim. Exatamente. Então, achei perfeito o seu exemplo. Eu tenho umas coisas aqui para conversar, mas eu vou falar com você offline, porque vai ser melhor. Queria saber se alguém quer fazer pergunta ou se você quer comentar alguma coisa, Gisele. Bom, o que eu posso dizer aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, controle é poder, né? E a gente só consegue controlar aquilo que a gente vê, né? Então, se a gente não vê como andam as nossas finanças, a gente não sabe como é que a gente gasta, né? Nosso dinheiro, fica um pouco complicado da gente tomar melhores decisões, né? Eu acho que a minha jornada me fez enxergar muito isso e principalmente me movimentou no sentido do equilíbrio que o próprio professor Simval falou, né? Que foi a questão da diversificação de renda, de não colocar, né, o meu esforço apenas num lugar que me gerasse renda, né? Então, foi um baque que me trouxe, né, uma reflexão interna, me fez começar a controlar os meus gastos e fez com que eu olhasse para esse equilíbrio financeiro, né? Bom, Gisele, nós temos, teoricamente, mais 10 minutos, e caso você e a turma possam, acho que a gente pode avançar mais uns 10 ou 15 no máximo. Então, olha só, eu tenho aqui mais uma coisa para falar para a Gisele. Manda ver aí. Dá o endereço lá no YouTube da palestra da Tereza de terça-feira para a Gisele assistir, que vale a pena. Vou assistir. Eu já estou fã da Tereza, nem conheço, mas já amo. Eu te passo o link depois, Gisele, porque todas as aulas são gravadas, porque a universidade pede para que as atividades sejam gravadas, os alunos às vezes não podem participar e depois checam. Então, nós temos um canal do YouTube, e essa aula que o professor Simval falou está gravada, depois eu te passo. Bom, não havendo perguntas, eu vou fazer as minhas, Gisele, tudo bem? Fique à vontade. Vamos lá. Considerando... Opa, manda aí, Ivone. A Ivone foi a pessoa que está maravilhada com a sua exposição, tá? Ela deixou isso registrado aqui no chat. Fala aí, Ivone, por favor. Olá, tudo bem? Na verdade, não é Ivone. Ivone é minha mãe, eu estou no computador dela. Eu sou a Cláudia, tudo bem? Prazer. Então, eu queria saber a tua opinião sobre o uso do QuickBooks, sabe? Que é aquela plataforma de finanças e tal. Porque eu comecei a fazer tudo recentemente no papel, só que é tipo assim... Surreal. Impossível. Aí é isso, assim, é uma pergunta mais simples. Tem que robotizar, ó. Já contrata a Gisele para robotizar. Bom, Cláudia, assim, eu costumo dizer para as pessoas assim, que você pode ser analógico ou você pode ser digital, né? Eu sou do time do digital. Gosto mais das coisas digitalizadas, né? Eu utilizei o QuickBooks, né? Bem no iniciozinho, quando eu comecei a fazer BPO. Ele funciona, mas para algumas coisas e para alguns clientes, né, que eu precisava atender, ele ficou um pouco limitado, né? Porque a parte de emissão de nota, boleto, então quando eu fui montar os meus produtos, né, para poder vender BPO, no meu caso, né, foi uma ferramenta que me limitou, tá? Então, assim, eu costumo dizer que eu ofereço produto conforme o cliente, né? Tem clientes que para finanças pessoais o caderninho vai funcionar para você conseguir educar ele financeiramente, né?
porque ele é uma pessoa mais analógica. Então, ele gosta de escrever, ele vai querer anotar, entendeu? E o analógico funciona para algumas coisas. Por exemplo, hoje eu fui para o Paraguai com a minha lista escrita, né? Eu não botei no celular, não botei eu botei no papel, né? Então, assim, para algumas coisas o analógico vai funcionar. E para algumas coisas o digital vai facilitar muito, né? O Quick, ele é muito bom para você baixar os arquivos e você pré-classificar para contabilidade. Mas na questão do faturamento, ele deixa a desejar. Então, se você for para o mercado para oferecer um produto de BPO, que você faça contas a pagar e faça contas a receber, né? No caso do contas a receber, a parte de faturamento ele deixa a desejar. Tá? Estou estudando no momento o OMI, eu não posso ainda externar uma opinião sobre o OMI, tá? Mas eu estou estudando porque ele tem um pouco mais, umas ferramentas que facilitariam mais o dia a dia, então eu estou pensando em migrar do Quick para o OMI, eu ainda tenho a ferramenta QuickBooks, tá? Interessante, assim, saber isso, né? Então, mas assim, em termos de finanças pessoais mesmo, sabe? Você acha que ele serve? Pessoa física, sim. Pessoa física, sim. Ele funcionaria. Ele funciona porque ele faz uma classificação contábil, ele faz um fluxo de caixa, ele faz uma baixa de você pode ou integrar ele diretamente com o banco, ele não faz integração com todos os bancos, tá? Se eu não me engano, ele só está fazendo com o Itaú e com o Bradesco. Tá? Alguns outros bancos ele não faz, mas você pode utilizar, baixar, né, o arquivo OFX para lá e aí você consegue fazer a classificação das contas lá, de tudo que você ganha, de tudo que você paga e consegue gerar um fluxo de caixa. Entendeu? Ele para finanças pessoais, pessoa física, para quem é um pouco mais digitalizado, ele funciona. Tá? Para o mercado de BPO, ele é um pouco limitado. Tá bom, muito obrigada. Eu queria aproveitar, Cláudia, já que você fez essa pergunta, e vou fazer uma introdução rápida, Gisele, sobre a comissão, aí depois você complementa se eu esqueci alguma coisa. Acho que vocês sabem, eu sou conselheiro lá do CRCRJ, já em fim de mandato quase. O conselho tem... Eu estou esse ano e o outro só. A não ser que eu consiga me reeleger, mas eu não estou pensando nisso, não. Vai conseguir, vamos fazer campanha. Então, nós temos uma comissão de BPO financeiro, a Gisele faz parte, ela é aberta, nós estamos num momento agora de imersão, né, Gisele? A imersão terminou dia 15, né? Foi então, mas os vídeos estão gravados, né? Eles estão gravados no TVCRC. Muitos vídeos sobre BPO financeiro, o que é, como é que faz, quais os sistemas, como é que as pessoas estão ganhando muito dinheiro com esse tipo de consultoria. Está lá aberto no YouTube do CRC. A Gisele, eu já passei aí o Instagram dela, ela está dentro da comissão. Então, se vocês quiserem saber coisas mais profundas sobre a comissão que está a pleno vapor, entre em contato com a Gisele vai direcionar para o coordenador, se não me engano é o Rafael, não é isso? Isso, Rafael Machado. Isso, então tem muito a se estudar sobre isso, mesmo acadêmico ainda, para saber o que é lá na frente o BPO financeiro, porque a Gisele falou rapidamente aqui o que é, mas tem um mundo de oportunidades, ela deu só uma palha assim. Pois é. Então, não deixem de ir atrás disso. Bom, não havendo mais perguntas, eu vou explorar a Gisele aqui o seguinte. Gisele, é o seguinte, você lá há 4 anos atrás, você passou pela sua pandemia pessoal, você já deixou aí caracterizado, o que realmente me espantou foram os 280 pares, 4 tênis com a perna quebrada, assim, eu ainda vou entender isso um dia, tá? Mas a questão é a seguinte, talvez você tenha falado sobre isso na sua apresentação, mas queria saber se você poderia sintetizar. Se naquele momento, quando você retornou, inclusive abrindo mão de 2 meses do seguro-desemprego, mostrando um desprendimento em relação a isso, mostrando um comprometimento com a empresa onde você trabalhava, e chegou lá, bilhetinho azul, não sei se é assim que se chama mais. O que lá, se você lá tivesse a cabeça que você tem hoje, como é que teria sido atravessar? Quer dizer, o que lá faltou? Bom, eu acho que faltou mesmo... sabe quando você não enxerga, assim? Eu tinha uma visão limitada. Eu acho que o susto, né? De você perceber que a sua vida está na mão de uma pessoa, de um terceiro, né? É como se você não tivesse controle. Eu acho que a ficha que caiu para mim ali naquele momento foi que eu não tinha controle da minha própria vida, né? A minha vida ela estava sob controle de uma pessoa,
né, que para ela eu era um número numa folha de pagamento. Eu acho que o resumo seria esse. Para o meu empregador, eu era um número, né, numa folha de pagamento. Então, assim, não ter o controle para mim, né, que aprendi sobre controle, fui acadêmica aprendendo o controle, né, porque na contabilidade, o que a contabilidade mais fala para a gente é sobre controle, é sobre gestão, né, é sobre demonstrativos, é demonstrar o capital, é fazer a gestão do patrimônio, quer dizer, eu vivi aquilo durante os 4 anos, mais 4 anos, né, de pós-graduação, né, porque quando você faz a pós-graduação de Direito Tributário, e eu fiz a de auditoria, você continua vivenciando muito desse universo, né? Quer dizer, eu estudei 8 anos sobre isso e eu não aplicava isso, né? Então, para mim, assim, o primeiro susto foi não ter o controle da minha própria vida, né? E o segundo susto foi que eu tinha todo o conhecimento e eu não aplicava. Eu quero falar isso. O professor Simbal levantou a mão. Manda ver. Gisele, isso aí eu diria que, a meu juízo, é um ponto mais relevante da sua palestra de hoje, que é exatamente isso. O controle sobre a sua própria vida. A gente, na verdade, não tem esse controle nunca. Né? A gente não sabe o que vem pela frente. Pode ser amanhã. Né? Mas o que não pode, né, é a gente depositar essa confiança, né, total e incondicional à empresa a qual a gente trabalha. Por exemplo, hoje, eu abrindo logo cedo o meu Zap aqui, recebi uma mensagem de um amigo que era ele era o responsável, era o editor, se é esse o nome que o jornal aplica, para o caderno Carro, etc., do Globo. Ele foi demitido através de e-mail. Ou seja, ele está há 26 anos coordenando ali aquele caderno, fez um esforço gigantesco durante esses 26 anos para botar o caderno que era reconhecido no Brasil inteiro. Ele rodou o mundo por conta disso, né? Trabalhava numa empresa que era segura, supostamente, uma Globo, né? Mas ela, na verdade, se revelou uma grande estatal, né? Porque ela, na verdade, vivia às custas do governo, né? Exatamente. E ele se viu de uma hora para outra, aos 50 anos de idade agora, sem um trabalho, né? Que dificilmente ele vai arrumar outro na mesma proporção. Né? E eu posso dizer outra coisa de empresa como a Varig. A Varig era uma empresa de uma representatividade para o país gigantesca. Né? Eu tenho um primo que ele era o gerente da oficina de motores da Varig, ou seja, um cargo muito importante. Né? Era ele que cuidava da manutenção de todos os motores de aviões da Varig, tá? E também a Varig quebrou. E um amigo meu que foi o último piloto a ser demitido da Varig. Ele amava a Varig. O meu primo gostava, ele amava o trabalho dele. Olha a diferença como é grande. O Veloso, ele amava a Varig e o trabalho dele. E o meu primo só amava o trabalho dele. Tá? Os dois, quando saíram, né, saíram numa situação muito ruim. O Veloso, por exemplo, a Vale deve 3 milhões a ele e jamais vai pagar. E o meu primo, que tinha recolhido todo durante o período para o fundo dele de aposentadoria, hoje não recebe mais nem um centavo disso. Só que ele fez isso que você fez. Ele empreendeu a vida toda. Então, ele passou a vida inteira com uma renda muito maior do que o salário dele dentro da Varig. Tá? Então, quando ele se aposentou na Varig, ainda recebeu algum tempo o dinheiro do fundo, aquilo não fazia muita diferença para ele, porque ele ganhava muito mais, e ganha até hoje. Né? Porque ele transformou aquilo que ele conhecia num tremendo negócio, e hoje esse negócio dele opera com as empresas de aviação do mundo inteiro, que é um negócio extremamente interessante, que é manutenção de motores de avião. Né? Então, isso que você está fazendo, eu estou falando isso porque é importante
que os alunos tenham em mente. Primeiro, a gente não pode se apaixonar, e paixão é doença, né? Vem de patos, né? Não pode se apaixonar por empresa, né? Porque a empresa te vê como um número. A empresa não te vê como uma receita, te vê como um número, não te vê como ser humano. É um número, você é apenas um número lá na folha de pagamento. Tá? Então, ninguém, essa é a minha sugestão, né? E eu nunca me apaixonei pela empresa onde trabalho. Tá? Gosto muito da UFRJ, mas a UFRJ me causou, especialmente, mais recentemente, muita frustração. Mas eu fiz minha graduação na UFRJ, eu fiz o meu doutorado na UFRJ, tenho apreço, mas não sou apaixonado pela UFRJ. Infelizmente, gostaria de poder, mas não sou apaixonado. Então, o que eu sugiro para os alunos é exatamente isso, né? Que em um dado momento da vida, vocês vão receber um peteleco serem colocados para fora. Mais cedo ou mais tarde, e cada vez com mais frequência, né? Faz a economia do jeito que ela está se configurando. Como eu disse, Gisele, já são... 8h04, ainda tem mais o tempo de algumas perguntas. Ninguém levantou a mão, vou prosseguir aqui. Professor, sim. Eu posso fazer. Pode, manda bala aí, Rafael. Então, primeiro, obrigado, Gisele. Gostei bastante também. Eu tenho duas dúvidas aqui, né? Uma para você e outra para o professor, ou caso você também possa ajudar, tudo mais. Até mesmo Simval, não sei até onde vai, mas a primeira é, nesse esquema de empreender com robotização, automatização e tudo mais, quais são as linguagens de programação assim, dentro da contabilidade que mais têm sido usadas, ou que você recomendaria assim, focar e treinar, caso queira seguir por esse caminho? E para o professor, o que eu ia perguntar é se já existe algum tipo de pesquisa científica, ou se o CRC já, por exemplo, como você como conselheiro, sabe se o CRC já tem alguma ação nesse sentido de incentivar mais esse tipo de estudo, né, de sistema de informação e tudo mais, ou se tem até mesmo no meio acadêmico, algo relacionado a isso. Você responde, Gisele? Respondo sim. Bom, Rafael, o que eu vejo é que na verdade, a gente funciona como um analista funcional, né? O que você faz, né? Você não aprende uma linguagem de programação especificamente, você não aprende a informática propriamente dita, né? O que você faz é utilizar o seu conhecimento analítico, né, aliado, né, a um profissional que configura o sistema, né? Pelo menos é dessa forma que eu atuo, tá? Existem alguns profissionais de contabilidade que entram um pouquinho mais dentro da linguagem SQL, né, dos grandes sistemas aí utilizados pelas grandes empresas, mas eu tenho visto um pouquinho, sim, de inteligência artificial sendo aplicado a pequenos sistemas de escritório de contabilidade, é uma coisa que a gente faz. A linguagem de ensinar chatbot a responder também é uma linguagem que você usa a sua técnica aliada a um profissional de informática, mas assim, a atuação do contador neste mercado, ela é muito mais funcional. Ela ajuda o técnico a ensinar esse sistema na funcionalidade, ou seja, num raciocínio lógico aplicável, né? Porque, assim, o robô ou a inteligência artificial, ela só funciona com coisas lógicas, ou seja, pergunta e resposta pronta, tá? Ela não tem pensamento crítico, né? Que um analista, por exemplo, fiscal faz, que é fazer uma análise comparando um município, o tipo de prestação de serviço e o local da prestação, você não consegue ensinar isso para um robô, mas você consegue ensinar para o robô a fazer uma verificação de validação de documento fiscal, entendeu? Então, porque a gente funciona atuando nesse mercado como um analista funcional, né? Então, você aprender um pouquinho da linguagem para poder facilitar a sua comunicação com o profissional da informática é bom, é legal, é viável. Mas a tua função ali é usar a sua técnica contábil, fiscal, onde você estiver se especializando, para facilitar o dia a dia e o trabalho desse outro profissional de informática. Bom, Rafael, em relação ao que você falou sobre o CRC, em termos de dedicação em pesquisa, alguma coisa assim, na área de TI, que eu saiba, o que mais se aproxima são esses resultados que vêm dessa comissão do BPO financeiro, porque o próprio BPO, né, Business
processing outsourcing, quer dizer, esse processamento do negócio sendo terceirizado, ele está em cima de plataformas que o pessoal de TI estuda. Então, é uma consequência dessa comissão do BPO financeiro, mas não há uma comissão específica para desenvolver TI, não que eu saiba. Show de bola, show de bola. Respondeu bem nessa linha, né? Porque eu sempre tive bastante essa dúvida de, pô, será que eu vejo muitas vagas, assim, até mesmo no mercado e tudo mais, que pedem, às vezes, algum tipo de conhecimento SQL, por exemplo, que nem a Gisele falou. Aí eu fico na dúvida, pô, mas o que eles querem exatamente de conhecimento? É uma coisa um pouco mais, tipo, mais abrangente ou não? Realmente eu tenho que chegar lá já sabendo algo mais avançado disso aí. Mas, tipo, a maior parte das vezes, o que eu vejo, você nunca, por mais que eu pegue, faça cursos e tudo mais, você nunca chega no nível avançado, você só consegue mesmo na prática, né? Tanto que eu falo, quando eu fiz o curso de VBA, me perguntaram uma vez, mas como é que é o seu VBA? Eu falei, não sei, eu aprendi, eu sou avançado no curso que eu fiz, mas agora eu não sei o que vocês vão querer que eu faça para isso aí. Aí o gestor, no caso, né, era uma área de compliance, no caso, ele falou, não, de fato, realmente não dá para medir nesse sentido, tem que ver, você vai ter que se adaptar à forma que a gente trabalha com essa ferramenta aqui e tudo mais. Mas obrigado aí, pessoal. Valeu. Simval, eu já passo para você um segundo. Cláudia falou, Rafael, que tem um curso SQL 0800, tá? Então, tá lá no chat, tá bom? Entre em contato com a Cláudia. Simval. O Rafael, eu vou falar aqui fruto da minha experiência. Durante muitos anos, eu trabalhei em 48 organizações diferentes, só para você ter uma ideia da minha cancha no âmbito do trabalho, né, produtivo. Né? Nos lugares, grande parte dos lugares que eu trabalhei, a área que hoje chama de TI, na época era informática. Tá? Os nomes mudam, mas a essência é a mesma. Esse é mesmo. O que eu posso te dizer é o seguinte, os softwares aplicativos, tá? Eles transitam durante um tempo e eles acabam se tornando obsoletos porque a própria empresa foi mal gerida, ou eles se tornam obsoletos porque é uma obsolescência planejada, porque os caras querem vender outros softwares para poder ocupar aquele espaço. Então, esse conhecimento de software do profissional que foca no software aplicativo, aquilo é volátil. Aquilo, durante um tempo, aquilo tem validade. No momento seguinte, pode aquilo valer zero, não vale um centavo aquele conhecimento. Então, o que eu digo é o seguinte, tem que estar toda hora, o tempo inteiro com o radar ligado no mercado, o que o mercado está oferecendo, essa dinâmica e essa transformação. Uma empresa contrata um determinado software aplicativo, mas daqui a pouco ela rompe o contrato com aquele e vai para outra. Então, se você botou todas as suas fichas, gastou seu dinheiro todo, investiu num negócio onde você não teve uma aplicação prática imediata, jogou o seu dinheiro no lixo. Né? Então, o ideal é a gente articular as duas coisas. Você vai conhecer o software, mas você vai saber que tem uma aplicação prática direta e você vai praticar. Mas não pode deixar de estar em contato com as outras empresas fornecedoras de software, porque senão você se tornará um obsoleto no mercado. Tá? Gisele, infelizmente... Obrigado, professor. Valeu, Rafael. Infelizmente, a gente tem que concluir, porque daqui a 15 minutos eu entro numa outra aula, e na semana, na terça-feira, a professora entrou na aula de ética, porque o papo estava tão bom que eu tive que cancelar a aula de ética. Bom, eu queria só dar 2 avisos rapidinho para os alunos, depois eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, tá bom? Maravilha. Pode ser? Pode ser. Tá. Então, só queria avisar para a turma, provavelmente não, essa já é a última aula do ano, eu já tinha consultado, semana que vem não vai ter mais aula, a gente retorna em 2021, eu tenho já uma programação, tem um outro jovem que eu vou chamar, ele é assessor da XP Investimento, ele vai falar para a gente sobre investimento em renda fixa e renda variável, pelo olhar da XP, que, para mim, é a melhor corretora que tem. É a minha!
Pois é, em termos tecnológicos, né, ela ainda cobra comissão, por exemplo, mas quando eu conheci a XP, a comissão era 18, agora é 4, então tem um monte de coisas bacanas sobre a XP. Eu gosto muito dessa corretora, e um filho de um amigo meu, esse meu amigo é da época do Exército, ele hoje é assessor da XP. Convidei, ele aceitou, em janeiro ele vai falar, vou convidar você, Gisele. E a segunda pessoa que ainda não sabe que vai ser chamado, mas tem certeza que ele vai aceitar, um ex-aluno nosso que atingiu R$1 milhão em investimento antes dos 30 anos de idade. Tá? Então, vou convidar ele também para falar como ele fez isso daí, como é que ele gerenciou as finanças pessoais para chegar nesse ponto. Então, pelo menos essas duas novidades aí para janeiro. E pelo que eu estou vendo, está fazendo esse sucesso todo, eu vou começar a pegar meu caderninho de telefone e chamar pessoas como a Gisele, como esse meu amigo aí da XP, para florear aí as nossas aulas. Gisele, em nome da UFRJ, meu agradecimento. Foi fantástico. Queria que você fizesse suas considerações finais e pensasse seriamente na possibilidade de dizer sim quando eu chamar você de volta. Ai, que maravilha. Bom, pessoal, agradecer pelo tempo, pela atenção de vocês. Eu espero ter contribuído de verdade aí pro pensar de vocês, né? Para te causar aí. Eu gosto muito da palavra metanoia, né? Que é a palavra, é a mudança de pensamento. Eu vivi isso, foi muito bom para mim. E quando a gente vive alguma coisa muito boa, a gente quer sempre disseminar. Eu acho que esse é meio que a missão aí do educador, né? Quando a educação ela liberta, né? Então, quando a gente consegue se educar de alguma forma, né, a gente consegue se libertar de muitas coisas. Então, eu acho que é isso que eu vivi, que eu venho vivendo, né? E eu gosto muito de dividir, né? Eu gosto muito de humanizar as minhas relações, né? A internet nos deu essa oportunidade nesse período, né? Que bom que a gente não perdeu, a gente só mudou a forma de se comunicar. E eu sou muito grata pelas conexões que eu venho fazendo através da internet, por conhecer pessoas, né, como você, Luiz, como Simval, né, e como as pessoas que estão aqui contribuindo, né, para essa troca de conhecimento, né. Deixar os meus contatos, o meu Instagram é contadora.Gisele Lima, o meu LinkedIn é Gisele Lima, algumas pessoas já até me encontraram lá, né, já até comentaram aqui que me encontraram no LinkedIn e no Instagram. Eu estou no Facebook também, como Gisele Lima, e ainda não tem canal no YouTube, mas o pessoal está me pedindo canal no YouTube e a gente está pensando num projeto aí um pouquinho mais para frente. Tá bom? Agradecer demais, né, o carinho de vocês, a recepção, e dizer que eu estou à disposição nesses canais aí. E aí, se a conversa se aprofundar, a gente troca um WhatsApp também para poder ficar mais dinâmica a conversa. Tá bom? Obrigadão, Luiz e Simval. Vai falar, Simval, alguma coisa que eu já iria encerrar? Só dar uma boa noite e agradecer mais uma vez a Gisele. E aos alunos que escutaram. Gisele, em nome da UFRJ e meu próprio, dos alunos, tá? Muito grato mesmo. Uma boa noite para você. Aproveite aí essa terra maravilhosa que é o sul do Brasil. E espero que você possa ter boas festas. Com certeza eu vou procurar você, se não hoje ainda, mas pelo menos amanhã, que eu tenho alguma informação que eu acho que é relevante para você. Tá bom? Muito grato pelo seu apoio, toda a felicidade do mundo. Pessoal, até janeiro, boas festas para todo mundo.